Beleza, pessoal, vamos dar sequência aqui ao exemplo 2, tá? Continua sendo um bloco sobre uma superfície horizontal, só que agora a gente tem uma força F que ela tem uma inclinação aí θ, né? Ela não está mais necessariamente horizontal para a direita, né? Ela tem uma inclinação θ, esse θ vale 60. Além disso, esse bloco agora possui uma massa de 4 kg, a gravidade no local vale 10. Essa força tem 30 newtons e essa interação entre o bloco e a superfície vai ter um atrito ali na superfície, né? Um coeficiente de atrito cinético de 0,4, tá? E aí eu vou querer calcular o trabalho que essa força F faz sobre o bloco, não só ela, mas as outras forças que estão aí atuando sobre o bloco, tá? Dentro de um deslocamento, né, um intervalo aí de deslocamento de 5 metros, tá? Então, antes da gente começar a calcular o trabalho de cada força, vamos aqui identificar quais são as forças que atuam sobre o sistema, né? Então, nesse sistema a gente vai ter força peso para baixo, a gente vai ter uma força normal para cima e a gente vai ter uma força de atrito aqui, ó, certo? Aqui, o deslocamento ele vai atuar horizontal para a direita, então eu já vou colocar ele aqui, ó, representado na figura. Então, esse aqui é a orientação do vetor de deslocamento do bloco. E vamos lá, vamos calcular então o trabalho de cada um. Primeiro, trabalho da força F. A gente estava acostumado em lei de Newton a decompor essa força F, né? Eventualmente a gente vai ter que decompor ela, mas para calcular esse trabalho eu não preciso fazer isso, tá? O trabalho que essa força F faz vai ser o produto da força F, o módulo dele, né? Vezes o deslocamento, vezes o cosseno entre o ângulo. Esse ângulo, já perceba aí que o ângulo entre F e D já é o próprio θ que está aqui representado, ó, que é o cosseno de 60. Então eu já vou colocar aqui, ó, o trabalho da força F é 30 newtons vezes 5 metros vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60, para quem não sabe, cosseno de 60 graus vale 0,5. Tá? Então 30 vezes 5, 150. 150 vezes meio, né, ou dividido por 2, daria 75. Então o trabalho da minha força F é de 75 joules. Ok. Antes de continuar, só dar destaque aqui uma informação importante. Perceba que essa expressão que está aqui, ó, eu posso combinar ela no seguinte formato. Eu posso reescrever ela assim, ó, o trabalho da força F como sendo F cosseno de 60 vezes o deslocamento. Por que eu coloquei assim? Para enfatizar a seguinte questão. Este termo aqui, ó, F cosseno de 60, ele corresponde exatamente a componente x desse vetor F aqui, ó. Se você for decompor esse F aqui, a componente horizontal aqui, ó, seria exatamente esse termo. Esse termo aqui, ó, é a minha componente x, ok? É só você aplicar a definição. Aí você forma um triângulo retângulo, né? Onde aqui é um ângulo de 90 graus. Então, se você aplicar a definição de cosseno, que é a cateta adjacente sobre a hipotenusa, a cateta adjacente é fx, hipotenusa é f. Né? Vou fazer aqui só para você, só a anotação para você perceber, né? Cosseno de 60 é o cateta adjacente fx sobre a hipotenusa que é f, então fx é um f cosseno de 60. Tudo bem? O que eu quero mostrar com isso aí? Que o trabalho ele é sempre realizado pela componente da força que é paralela ao deslocamento, né? A gente já viu de exemplos anteriores, aulas anteriores, que a força perpendicular ao deslocamento é sempre zero, né? Então, quem contribui energeticamente para a dinâmica do objeto é sempre a força que é paralela ao deslocamento, tá? Então, se você fosse decompor essa força F e tivesse uma componente Fx e uma componente Fy, você saberia que a componente Fy produziria um trabalho nulo por estar perpendicular ao deslocamento e quem contribuiria energeticamente para a dinâmica do sistema seria só a componente X dela. Tudo bem? Então aqui foi uma observação, né, para enfatizar que quem contribui energeticamente para o sistema sempre é a componente que é paralela ao deslocamento. A componente perpendicular, ela sempre tem uma contribuição nula sobre o movimento. Tudo bem? Então, feita essa observação, né, agora vamos analisar o trabalho das outras forças, né? De imediato, a gente já sabe aqui
que o trabalho realizado pela força peso e o trabalho realizado pela força normal, ambos serão nulos. Por quê? Porque ambos, a força peso e a força normal, são perpendiculares ao deslocamento. E, portanto, isso produz um trabalho zero. Ok? Então, calculei já o trabalho da força F, contribui 75 joules de energia, e o trabalho dessa força F é equivalente ao produto da sua componente paralela, componente X, com o deslocamento, tá? Vou resumir isso aqui, ó. Trabalho da força F é nada mais do que a componente paralela ao deslocamento vezes deslocamento, tá? A gente poderia calcular também dessa forma, tudo bem? Beleza, aí falta agora o trabalho da força de atrito, né? Só que a gente sabe que a força de atrito, ela é dada como sendo o produto do coeficiente vezes a força normal, certo? Então, eu preciso encontrar essa força normal para poder achar essa força de atrito e aí, consequentemente, achar o trabalho que ela realiza sobre o sistema, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, então? Primeiro, essa força F aqui, a gente já sabe que vai ter que decompor ela. Então, ela vai ter uma componente aqui, ó, Fy. Esse Fy corresponde a esse lado aqui, né? Esse lado é o Fy. Então, esse lado ele é oposto ao ângulo. Então, se é oposto ao ângulo, eu sei que eu vou ter que usar seno, certo? Se você aplica ali, vou colocar aqui, ó, seno de θ igual a Fx sobre F, desculpa, né? Fy agora. Isso vai me dar, então, que a minha componente Fy vai ser um F vezes o seno de θ. Né? Então, portanto, meu Fy vai ser o produto de F, que é 30 newtons, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Isso vai, então, me dar um Fy, que é 15 raiz de 3 newtons. Né? Agora, feita a decomposição, né, encontrando o valor da força da componente y, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar as forças que atuam no eixo vertical. Eu sei que temos aqui a força normal, a força Fy e a força peso. Como não há movimento ao longo da vertical, então a condição que o eixo vertical deve satisfazer é qual? Que a força resultante na vertical seja nula. Tudo bem? Vou escrever isso aqui, ó. Então, a força resultante em y vai ser zero. Isso significa dizer que força normal mais componente y da força F menos o peso é zero. Isso significa dizer, então, que minha força normal é a força peso menos a componente y. Isso vai dar, então, um resultado. Força normal, lembra que é massa vezes a gravidade, então vai ficar 40. E a componente y é o quê? 15 raiz de 3 newtons. Vamos considerar aqui, ó, que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, isso vai me dar uma força normal de aproximadamente 14 newtons. Aí agora sim, sabendo essa força normal, eu posso calcular o atrito. Minha força de atrito é o meu coeficiente vezes a minha força normal. Então, minha força de atrito vai ser o coeficiente, que lembrando aqui, ó, vale 0,4. Então, eu teria 0,4 vezes 14. Isso vai me dar, então, a força de atrito de 5,6 aproximadamente. Aí agora eu tenho condições de calcular o trabalho dessa força de atrito. Vai ser a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo.
Então, o trabalho dessa força de atrito vai ser 5,6 newtons vezes 5 metros vezes cosseno do ângulo. Qual que é o ângulo? Ó? Deslocamento, ele aponta aqui, ó, horizontalmente para a direita. Força de atrito aponta horizontalmente para a esquerda. Então, isso forma um ângulo raso de 180 graus. Então, a gente vai ter aqui um cosseno de 180 graus, né? E lembrando das aulas anteriores, isso vale menos 1. Então, essa conta aí daria um trabalho de menos 28 joules. Ok? Então, esse aí seria o trabalho da fonte de atrito. Como ele dá um trabalho de 75 joules, isso ainda resultaria em um trabalho total líquido positivo, né? O que indica que esse objeto ele se moveria, ele ainda teria uma energia líquida positiva, ou seja, ele ia ganhar energia, né, nesse deslocamento de 5 metros, o que se traduz num aumento de velocidade. Beleza?